todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar os lápis de olhos que tenho e que eu acho que são indispensáveis. Eu tenho vários, mas eu insisto sempre em determinadas cores que uso mais, que acho que são aquelas que para o dia-a-dia e também mesmo para uma maquilhagem um bocadinho mais elaborada, que são essenciais. Eu guardo os meus lápis de olhos, eu guardo numa caixinha destas, assim de acrílico. Esta comprei na Zara Home. Tenho 2 ou 3 destas caixinhas e é onde eu guardo os lápis de olhos. Depois vou-vos mostrar também proximamente também os lápis de contorno de lábios, de sobrancelhas, também tenho, portanto esses também depois mostro-vos, mas eu guardo assim os vários lápis assim nesta caixinha, porque acho que ficam assim guardadinhos, fechadinhos ao abrigo do pó. Os dos lábios, por exemplo, como também são um bocadinho menos, eu guardo num copo, assim daqueles copos, sabem, às vezes até das velas, que são bonitos, não é? Quando a vela se acaba, fico às vezes com alguns e ponho, uma das coisas que ponho são os lápis de lábios, por exemplo, mas isso fica para outro vídeo e eu depois mostro-vos. Então, eu tenho aqui os lápis que vos queria então mostrar. A maioria deles são, as marcas que eu tenho aqui, neste momento são Pupa, Kiko, também tenho L'Oréal, Chanel, acho que é isto. São estas as marcas que neste momento eu uso os lápis. Dizer-vos também que há outras marcas também de lápis que são muito boas, que eu tenho experimentado. Por exemplo, eu da Chanel aconselho-vos também os lápis de olhos. Eu tenho da Chanel, neste momento eu só tenho daqueles que são multiusos. São os da Chanel multiusos mais gordinhos, sabem? Assim, e que são eu utilizo para iluminar por baixo aqui da sobrancelha, no canto interno do olho. Dá também, se quisermos pôr na pálpebra também, portanto, pontos até, este é iluminador, portanto, para pontos onde querem pôr luminosidade também na cara, também podem passar, mas pronto, neste momento da Chanel é só mesmo este que tenho, mas os lápis Chanel aconselho-vos bastante, vale a pena o investimento. Começando então pelos meus indispensáveis, um lápis indispensável é sempre um lápis preto, não é verdade? Eu tenho pretos, tenho lápis pretos da Pupa, que eu gosto muito, da gama Pupa Vamp. Eu até já vos fiz um vídeo sobre a gama da Pupa que se chama Vamp, que tem várias coisas e uma das coisas são os lápis. Eles têm 2 pontas e é um lápis que desliza muito bem nos olhos. Com este lado podem puxar até o tracinho, esfumar o tracinho que fazem, se não quiserem tão intenso. Portanto, um preto normal, um lápis preto normal, e este da gama Vamp da Pupa é muito bom. Da Pupa também tenho um que eu gosto bastante, que é um tom entre o castanho e o bordeaux, que é um tom também que eu vos aconselho a ter sempre na vossa coleção. Mais suave do que um lápis preto, se não querem usar no vosso dia-a-dia, ele é entre o castanho, estão a ver, e o bordeaux. E é muito cremoso, desliza muito bem, fixa bem, não sai do sítio onde vocês vão pôr, não transfere, portanto é excelente. E tem também ainda da Pupa, tem também um all-in-one também, que são aqueles lápis que dá para esfumar e para fazer sombra, como se fosse sombra. Portanto assim, e ainda são mais cremosos, sabem, mais aveludados, fazem o risco mais gordinho até às vezes. Portanto, é bastante intenso. Portanto, estes são os que eu tenho da Pupa, são as 3 cores básicas que eu tenho da Pupa. Depois, da Kiko, tenho um castanho, que eu vos aconselho também muito, já deixei aqui uma tampa, mas foi só uma tampa, um lápis da Kiko castanho, também que eu gosto bastante. Vejam como o castanho é intenso. Aqui assim, como ele é intenso, portanto, adoro no dia-a-dia, para substituir o lápis preto, o castanho é fantástico. Outro também que eu gosto bastante de ter sempre na minha coleção é um lápis que tenha um tonzinho ligeiramente metálico. Então eu tenho aqui um da Kiko, e todos estes lápis vocês conseguem na Kiko encontrar, mesmo que não seja este específico aqui, eles têm
sempre um metalizado, um lápis que é cinzento metálico. Eu vou pôr aqui para verem o tonzinho dele. É um lápis ligeiramente metalizado, no entanto, o tom é bastante intenso. Faz assim, não sei se aqui na câmera dá para ver bem, mas ele tem um toquinho ligeiro, como está aqui na ponta, sabem? Ligeiramente metálico, mas para o escurinho. Também tenho metálico, que gosto sempre de utilizar, assim mais clarinho, um lápis mais clarinho. E estes lápis assim mais clarinhos nos olhos são muito bons para pôr no canto interno, mesmo na zona aqui assim do início das pestanas, na parte inferior, não é? Nas pestanas inferiores, fica muito bem. E vejam como ele também, tenham cuidado sempre a escolher, porque tem que ser um que seja um bocadinho mais cremoso, para não magoar, não é, a zona, e também para deslizar, porque aí queremos deslizar, dar um ponto de luz, ok? Portanto, um lápis assim destes clarinhos, dourado, eu tenho este dourado, e tenho também um outro, é da Kiko também, douradinho bastante claro, e tenho um bocadinho mais escuro da gama Smart, normal, dos lápis normais, é a gama mais económica até, que é mais dourado. Portanto, não sei se dá aqui para ver, este é mais dourado, este muito mais iluminador, este mais dourado, mas os dois, eu acho que os dois são fundamentais. Portanto, ter assim um que ilumine um bocadinho mais. Também tenho outro da Kiko, que é assim um tom também metálico, mais clarinho do que o outro que vos mostrei. Até vou pôr à frente do outro, aqui assim, é um cinza, são aqueles cinzas com um quê de prateado e ligeiramente metálico. Fica muito bonito nas pestanas superiores, fazer um traço com ele, fica muito bonito, brilha assim um bocadinho mais. Portanto, até para maquilhagem assim mais noite, se quiserem, fica muito bem. Tem também outro que eu uso bastante, também da Kiko, que é um Smoky Eye Pencil. E estes que são assim mais na gama Smoky, o que fazem é que faz o Smoky Eye, ou seja, é mais cremoso. Estão a ver? É um lápis muito mais cremoso, desliza mais e então faz como se fosse quase sombra de olhos, ok? Até se não quiserem utilizar sombra de olhos, comprem um lápis que seja mais este Smoky, que vai dar perfeitamente para fazer um Smoky Eye e para dar o toque sombra nos olhos. Outros dois tons que eu tenho sempre também na minha coleção são os tons arroxados. Os tons arroxados também ficam bem. Então quem tem os olhos com uma tonalidade ligeiramente esverdeada, ou olhos verdes ou ligeiramente esverdeada ou amendoada, fica muito bonito o toque do lápis a fazer o risquinho roxinho. Então eu tenho este tom, assim, tenho dois, que são assim, este é mais para mais azulado, é um roxinho mais azulado, e eu tenho dois, que é um azul mais esverdeado, que tem assim um undertom azul, e o roxo. Estes três são assim os que eu utilizo quando quero assim um bocadinho mais assim de cor nos lápis. Estão a ver? Um roxinho. Este é da gama Kiko, da gama mais vibrante, portanto são estas cores assim, e os outros dois é um tonzinho azulado com um toquinho de azul escuro com um toquinho de arroxado, e o outro que vos mostrei assim um azul teal escuro. Portanto, também convém ter sempre na coleção estes três tons de lápis, porque vão dar um toquinho mais colorido, mas dentro do escuro ainda. Portanto, tem sempre estes tons. Depois, para quem gosta assim de tons mais vibrantes, e às vezes nos lápis de olhos não compramos tanto, mas fazem maquilhagens muito bonitas, aconselho um tom verde da gama Smart, por exemplo. Este é o 02 da gama Smart, um tonzinho mesmo verde. Eles são cremosos, não magoam, os Kiko da gama Smart. Tem um azulão também. Este era de uma coleção, portanto, mas há na gama regular também, assim, é assim mais azulão, um toquinho mais azulão, e tenho ainda um mais azulão, portanto, lápis azulão também, estão a ver? Fica muito giro nos olhos. Eu nestas cores assim, mais vibrantes, e tenho também um rosa, que não é muito habitual às vezes comprarmos lápis rosa, assim, fúcsias e rosas para os olhos, mas
fica giro também nas maquilhagens. E como é que eu aconselho usar estes tons mais vibrantes, esta gama aqui toda mais vibrante? Podem utilizá-lo de duas formas. Eu gosto muito, e a minha principal forma de utilizar é para fazer o traço só. Posso utilizar só nas pestanas, no risquinho das pestanas inferiores, ok? Por cima podem, na parte de cima, na pálpebra superior, podem pôr qualquer tipo de outra cor, até de lápis, preto, por exemplo, castanho, e depois conjugarem com uma cor destas mais forte. Eu faço muito isso com o azulão, por exemplo, e com o verde, só nas pestanas inferiores. Ok? Fica muito giro, eu utilizo muito isso até no verão, faço muito esse tipo de maquilhagem no verão. Tenho aqui também outro da gama Smart, que ainda tem um tonzinho, é o 03, ainda tem um tonzinho de azul, mais aberto, mais turquesa. Portanto, eu faço isto sempre, portanto, geralmente nas pestanas inferiores, no tracinho das pestanas inferiores. No entanto, também fica giro se, por exemplo, utilizarem uma sombra de olhos na pálpebra superior, porem uma sombra verde e depois intensificarem com o traço verde também. Portanto, se quiserem assim, verde, por exemplo, a mesma coisa com uma sombra azul, com o lápis azul. Portanto, podem utilizar de duas maneiras. É preciso ter um bocadinho assim de criatividade, experimentar, ver se resulta, se não resulta. Se não resultar, fazemos de outra maneira, não é verdade? Utilizamos de outra forma, mas dá para brincar um bocadinho com as cores e com os lápis. Portanto, tem sempre lápis coloridos deste género. Depois, tem também lápis que são mais gordinhos, tal como este da Chanel que vos mostrei, que são quase multiusos. Tem também da Pupa, assim estes tons. Aconselho a comprar os tons mais claros, mais metálicos, porque tem assim um mais bronze. Estes dois são da Pupa e este é da Chanel. Porque são lápis que dá para pôr na pálpebra. Às vezes até quando viajamos não queremos levar muita maquilhagem, não queremos levar sombras de olhos, por exemplo, estes lápis fazem tudo. Portanto, são fantásticos nesse aspecto, iluminam. Se quiserem, dão para iluminador também, podem pôr no dedo e pôr aqui no topo das maçãs do rosto, também dá, porque são multiusos, sabem? Portanto, mas principalmente para por baixo das sobrancelhas, para iluminar, para fazer os olhos maiores, para abrir um bocadinho o olhar. Estes gordinhos, assim, aconselho-vos bastante. Tenho também da L'Oréal, estes que são lápis ao mesmo tempo sombra e são lápis também para fazer o risquinho. Eu tenho um tom clarinho da L'Oréal, são os L'Oréal Color Rich. Eu tenho este, deixem-me ver se eu consigo o número. Aqui, se cá está na lateral, deixem-me ver. Este é o 18 e tem um lilás clarinho, também assim bastante clarinho, que é o número 11. Portanto, estes dois, assim, tenho só estes dois e utilizo, olha, como sombra, mas utilizo mais até também para fazer assim, para esfumar o risco, sabem? Uma sombra quase ali só na zona das pestanas. Também a Kiko, aliás, a Kiko tem sempre lápis deste género, lápis que são lápis para fazer o risco e também para fazer sombra. Tem vários, assim, são lápis de duas pontas, tem assim clarinhos, geralmente vê um clarinho conjugado, uma ponta é clarinha, a outra é conjugada com mais escurinho. Portanto, estão a ver aqui, este faz o traço e este ilumina. E dá para fazer sombra mesmo, com ele dá para fazer sombra. Mas eu utilizo sempre nas pestanas, na linha das pestanas, portanto, e tenho uns até mais escurinhos também, verde escuro com azul escuro. Portanto, estes lápis assim que são mais gordinhos, que eu chamo mais gordinhos. Dizer-vos também que estes têm que ter atenção, porque estes lápis muitas vezes não vêm com os paralápis, os afias, não é? Para depois pormos a pontinha, não é? Afiada. Comprarem sempre estes afias. Eu compro ora na Kiko, ora na Pupa, também tenho aqui da Essence. Portanto, os da Kiko, por exemplo, estes são para os lápis mais gordinhos, como aquele da Chanel ou da Pupa que vos mostrei. A Pupa também tem, assim, este género de afias lápis que traz tem para dois tipos, para dois tamanhos de lápis. Para estes normais, assim, e para outros que são um bocadinho maiores, como estes, assim.
Portanto, terem atenção, e tem este também da Essence, que também tem duas pontas para lápis mais gordinhos e para os normais. Portanto, ter sempre estes acessóriozinhos, vale a pena investir neles e ter estes acessórios. Para terminarmos o vídeo, que já vai longo, só dizer-vos e mostrar-vos um truque que eu também utilizo, que são os lápis claros para utilizar na linha d'água. Portanto, eu ponho principalmente nas pestanas inferiores, portanto, por cima das pestanas, assim, a entrar quase no olho, mas não entra, mas são lápis que são específicos para essa zona. E então, eu tenho o branco tradicional, mais visível, não é? Para a linha d'água, e este lápis vai abrir o olhar. O lápis branco na linha d'água vai sempre abrir e fazer os olhos maiores. Mas aconselho-vos, eu tenho o branco, mas aconselho-vos a experimentarem também na linha d'água, e lápis específicos para isso, um tom bege. Um tom bege. São lápis assim, eu até vos vou pôr, estão a ver o bege, quase da cor da pele. Mas estão a ver a luminosidade sem ser brilhante que dá, portanto fica muito bom. Eu tenho dois, comprei dois reparem, parece quase consistência de corretor, sabem? Quase cremoso nesse aspecto. Portanto, ele não entra dentro do olho, no entanto está em contacto com a parte um bocadinho mais interna do olho, por isso é que têm que ser específicos para não fazer qualquer tipo de alergia nem nada no olho. Aconselho-vos mais, se conseguirem encontrar um bege, eu tenho este da Kiko, é o 01 da Kiko, portanto é assim um tonzinho bege, e tenho estes dois também são da Kiko, que são da gama, um é da gama Smart, que é, deixem-me ver se eu vos consigo dizer o número. Não, este por acaso não tem número, diz só, são os lápis Kajal da Kiko, portanto o branco, estão a ver, e tem este, foi de uma edição limitada também da Kiko, portanto, mas aconselho-vos este tom aqui bege, experimentem usar, e vão ver que realmente faz uma maquilhagem muito profissional, muito mais profissional e maior. Fica maior, o olho abre. Mesmo, depois podem pôr até o rímel, e ponham até, aconselho, fica muito bonito. Rímel e até, se quiserem, um lápis preto também nas pestanas inferiores. Podem usar tudo e o da linha d'água em simultâneo, ok? Espero que tenham gostado, tenha sido útil. São estes agora os que de momento eu tenho na minha coleção. Tenho aqui mais uns dentro da caixa, mas basicamente são repetições destes que vos mostrei. São nas mesmas cores, portanto, por exemplo, um roxinho aqui assim, tem pincel deste lado, por exemplo, mas são iguais, portanto, por isso é que não vale a pena estar a mostrar-vos intensivamente todos, mas basicamente são estas as cores que para mim são indispensáveis, ok? Espero que tenham gostado, obrigada por terem assistido e encontramos amanhã. Beijinhos!